A paz do Senhor, povo de Deus, muito alegre pela sua presença aqui no nosso canal Palavras Proféticas. Você que ainda não é inscrito, clica e se inscreve agora. Vamos chegar aí aos 1000 inscritos para que o canal tenha mais poder de divulgar a palavra de Deus. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você sabe que esse canal não está em busca de fama e nem de glória humana, mas de alcançar milhares e milhares de vidas para cura, libertação e salvação, que é a coisa mais importante em nossa vida. Há 2 vídeos atrás eu fiz 2 momentos para falar a respeito de Davi derrotando Golias. E agora eu vou falar de mais uma batalha épica que aconteceu na Bíblia Sagrada, como várias outras que eu vou estar destacando aí. As batalhas dos profetas, dos reis, as batalhas dos discípulos, dos apóstolos, do povo de Deus contra o mal. Dessa vez eu quero falar, está aqui, primeiro livro de Reis de Israel, capítulo 18, versículo 34, diz assim: E disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse, fazei-o segunda vez, e fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, olha a oração de Elias: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondendo o Senhor, disse, e responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha só o que aconteceu como resposta. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero detalhar um pouco esta mensagem, até que fique aí por volta de 8, 9, até 10 minutos. Fique nesse vídeo. É um ensinamento muito grande de Deus para a nossa vida. Olha só, Elias começou o seu ministério diferente de muitos profetas da época e de hoje. Profetas que querem agradar os homens, profetas que querem agradar as pessoas para que possa ganhar ofertas, profetas que querem agradar igrejas para que elas fiquem de uma forma a viver no pecado. A gente vê alguns profetas, pregadores que começaram muito bem e hoje eles se venderam a ministérios que só vivem de falsas revelações, de falsas menções da palavra de Deus, sinais estranhos, sincretismo entre a palavra de Deus, o espiritismo, o ocultismo e coisas das trevas. O profeta Elias surgiu num cenário onde ele tinha tudo para ser um profeta covarde, ele tinha tudo para ser um profeta mentiroso, um profeta medroso, porque toda Israel estava afundada em pecado. Uma porcentagem mínima, 7.000 aproximadamente, era aqueles que ainda eram fiéis a Deus. E só ele era profeta para falar em nome de Deus. Quando Acabe e Jezabel juntaram 750 profetas de Baal para clamar a Baal, as divindades dos cananeus, dentro de Israel, Deus deu uma palavra a Elias. E Elias não teve medo de expor essa palavra. Primeira coisa que eu te pergunto, você tem tido coragem de expor a palavra de Deus onde você mora? Você tem tido coragem de expor a palavra de Deus onde você vive? Você tem coragem de expor a verdadeira palavra de Deus em troca de nada, sem ganhar oferta, sem agradar os homens? Você tem coragem de pregar lá no seu trabalho, onde você estuda?
Pois bem, o profeta Elias pregava a palavra onde quer que ele estivesse na época. Ele não prezava pela sua própria vida, pela sua fama. Muito pelo contrário, prezava pela palavra de Deus. Até que dentro de muito pecado, o profeta se levantou e disse: façamos um sacrifício no alto do monte e nós vamos ver. Quem for respondido por fogo, este é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, 450 mais 300, eles pegaram o bezerro, cortaram em pedaços, colocaram sobre a lenha, colocaram sobre o altar de Baal e começaram a clamar para Baal desde de manhã até o entardecer. E clamavam e se cortavam com chicotes que na ponta tinham lanças e pedaços de ossos. E se cortavam porque era um ritual de derramar o seu sangue e assim o seu Deus se manifestar. E a Bíblia diz que eles estavam lá se cortando de manhã até o meio-dia e clamavam: Baal responde, Baal responde, Baal responde. E quando chegou por volta de meio-dia, o profeta Elias, na sua intrepidez, na sua coragem, na sua bravura, começou a zombar deles e disse: gritem mais alto, pode ser que Baal saiu para fazer uma viagem. Clamem mais alto, pode ser que Baal esteja dormindo. E assim aqueles homens se cortavam, o seu sangue descia sobre os seus corpos, as suas carnes eram rasgadas, eles clamavam e nada de Baal responder. Quando de repente chegou a tarde e o profeta Elias viu que nada aconteceria, ele disse: agora eu vou apresentar o meu sacrifício. E ele consertou o altar que estava quebrado. Significa o quê? Que o povo estava em pecado, precisava se converter, precisava se arrepender, e aquele altar simbolizava o arrependimento novamente no coração daquele povo. Então Elias foi lá, pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, os 12 príncipes do Senhor. Ele fez o altar reparado, consertou. Aí ele disse: tragam-me a lenha. Trouxeram a lenha. Ele mesmo foi lá, despedaçou o bezerro, colocou sobre o holocausto, sobre a lenha, colocou sobre as pedras. E ele disse: tem mais uma coisa que eu quero fazer. Façam uma vala ao redor deste altar. E fizeram uma vala grande. E ele disse: agora enche ela de água. E encheram aquela vala com a água ao redor do altar. Depois ele ainda foi mais ousado e disse: agora derramem água sobre o bezerro que está despedaçado, derramem água sobre a lenha e sobre o altar. E quando o profeta fazia aquilo, diziam: esse homem deve estar louco, como é que isso vai pegar fogo cheio de água? Ele é louco, ele não sabe o que está fazendo. Mas Elias, cheio do poder de Deus, convicto de que estava na direção do Senhor, disse: derrame a água. E derramaram a água 3 vezes sobre aquele bezerro, sobre a lenha, sobre a madeira, de modo que o rego encheu-se de água. Então agora ele se pôs diante do altar e fez uma oração dizendo: Senhor, manifesta-te hoje para que todos saibam que só tu é Deus em Israel, e para que todos saibam que eu sou teu servo e que o Senhor me mandou fazer desta forma. E a Bíblia diz que essas pequenas palavras, menos de 1 minuto de oração, poucos segundos de oração, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu o bezerro, consumiu a lenha, e foi tão forte, foi tão impactante que até a água que estava ali ao redor naquele rego foi consumida pelo fogo. E naquele momento o povo se converte, porque Deus deu um grande sinal. Depois levaram os profetas para a beira do riacho e ali exterminaram os idólatras do meio de Israel. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. Deus quer fazer coisas sobrenaturais através de você, mas para isso você precisa deixar de ser medroso ou medrosa, não temer, buscar a Deus de todo o coração, negar a si mesmo, se dedicar ao Senhor, e Ele responderá com fogo os teus holocaustos, porque o Senhor é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Guarde essa palavra, depois assiste esse vídeo novamente, porque essas batalhas épicas da Bíblia Sagrada nos ensinam muitas coisas do alto da presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que você seja como Elias, corajoso e corajosa até o final.